abominação, metia o garfo de três dentes, tridente, né? E pegava aquela carne e trazia para dentro do seu bucho, coisas que era sacrificada a Deus. E o maior foi o... Olha, gente, hoje vamos meditar um pouquinho aqui, né? Aqui diz assim, 1 Samuel 2:12, diz assim, ó. E eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conhecia o Senhor, quanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali em Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dai essa carne para assar ao sacerdote, que não tomará de ti carne cozida, senão crua. Aí diz assim, ó. E disseram-lhe ao homem: queime primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti quando desejar tua alma. Então ele dizia: não, agora as tem de dar, senão por força a tomarei. Era, porém, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, amados, nós vamos meditar um pouquinho aqui nessa situação dos filhos de Eli. Muitos irmãos, até antes de ser pastor, sempre, muitas vezes dizia: vixe, o filho desse pastor, se fosse o meu, eu fazia, acontecia. E muitas vezes o que a gente vê hoje são muitos pastores, muitos presbíteros passando muitas coisas dentro de casa por causa de filhos. Mas a Bíblia relata que Eli ele foi um pai omisso. Por que Eli foi um pai omisso? Porque muitas vezes se chamava Eli. Depois pega essa passagem, amados, para vocês entenderem. E advertia, Eli era um sacerdote, foi o sacerdote, né? Que quando Ana subiu ao templo ali, amargurada, chorando, querendo filho, Eli era o sacerdote que estava lá naquele momento. Eli foi o sacerdote. Quando o Senhor chamou Samuel por 3 vezes, Samuel foi lá e perguntou se era ele. E depois da 3ª vez, Eli falou: quando vi, falei: eis-me aqui, Senhor. É o Senhor que está falando com você. Mas acontece que dentro da casa de Eli, Eli não tinha limites com os filhos. É difícil criar filhos na presença de Deus, mas hoje em dia o que nós vemos são falta de limites com filhos. E muitos homens e mulheres de Deus estão passando por problemas dificílimos. Ele era um pai omisso. Por quê? Porque Eli sabia das coisas que estavam acontecendo. Os filhos de Eli, gente, eles viviam dentro do templo. A Bíblia diz que quando o povo ia, como eu acabei de ler, fazer o sacrifício a Deus, quando a carne estava lá, eles vinham com um garfo de 3 dentes e metiam na panela. Aquilo ali seria o sacrifício para o Senhor. E hoje em dia o que a gente está vendo dentro das próprias congregações é isso. As pessoas não têm mais o temor de Deus, está cantando, está profetizando, está pregando, mas aquilo ali para ela é nada. Então, eles foram criados dentro do sacerdócio, eles foram criados dentro do templo. Mas a Bíblia diz aqui que, porém, os filhos de Eli eram filhos de Belial, filhos do diabo. Por que eram filhos do diabo? Porque eles não tinham o temor do Senhor. Eles não temiam ao Senhor. E quando as pessoas chegavam ali para oferecer, que eles pediam a carne, e o pessoal, o povo dizia: não, vamos primeiro queimar porque a gordura é do Senhor. Ele: se vocês não me derem, nós vamos tomar força. Está escrito aqui, ó. Não está com essas palavras que eu estou dizendo, mas está aqui. Vamos queimar primeiro a gordura que é para o Senhor. E depois vocês fazem o que quiser, comam. Até fartar a alma. Mas eles não, eles tomavam, eles pegavam na força o que era para o Senhor. E é isso que está acontecendo.
Quando a gente chega aqui para falar essas coisas sobre falsos profetas, sobre que as pessoas estão falando aquilo ali que não é Deus que está mandando, muitos chegam até para a gente para nos criticar, mas essas pessoas, elas não têm o temor de Deus, elas já perderam o temor de Deus e muitas vezes os pais são coniventes com isso. Quantas vezes eu já contei aqui como eu criei os meus filhos, eu vim do mundão, entendeu? Meus filhos não foram criados na congregação, mas eu ficava horrorizada quando eu via meninos e meninas que eram criados ali, ó, com o pai e com a mãe, filhos de pastores, filhos de obreiro, que muitas vezes praticavam coisas dentro da congregação e o pai e a mãe faziam vista grossa. Filho, ó filho, calma filho, crianças batendo na cara de pai e de mãe, crianças que hoje dominam pais e mães. Vocês estão entendendo, gente? Crianças que hoje estão governando a casa. E Eli era da mesma maneira. Eli começou a ser conivente com os filhos, até que chegou o ponto de Samuel chegar para Eli e entregar o que Deus mandou. Eu vou ler aqui para vocês verem. Olha o que Samuel disse aqui, ó, porque a passagem é grande, gente. Se eu for contar aqui, é muita coisa. Samuel conta a visão a Eli. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel de relatar a visão a Eli. Ele temia, porque Samuel foi praticamente criado por Eli. Samuel foi instruído por Eli. Então, ele temeu. Só que Eli, ele não estava mais tendo também temor de Deus. Eli, ele estava praticamente sendo participante das coisas que os filhos dele faziam, que era o filho de Belial, o filho do diabo, fazia. E ele não tinha mais uma voz altiva. Ele só fazia dizer, porque está todo mundo comentando o que é que vocês, meus filhos, andam fazendo. Todo mundo está comentando, mas não tinha uma atitude. E também já tem a parte da omissão dos pais em criar os filhos. Quando foi, pai e mãe, que você parou para brincar com seu filho? Quando foi que você, pai e mãe, parou para dar uma educação, para sentar, para dialogar? Ou você preferiu pegar um smartphone e jogar na mão de seu filho? Hein? Quantas vezes talvez seu filho pediu uma atenção a você? Talvez, quantas vezes os filhos de Eli, desde pequeno, quem sabe, tentava chamar a atenção de Eli, mas Eli não sabia dividir o templo, o sacerdócio e a família. Muitas vezes o caso de Eli era tudo o sacerdócio e foi deixando a família defasada, e é isso muitas vezes que acontece. Eu digo porque eu fui assim, mas Deus teve misericórdia. Para o lado da criação dos meus filhos, não, mas para o meu lado. Eu deixei trabalho, eu deixei muitas coisas, e tudo eu era a obra de Deus, a obra de Deus, a obra de Deus, a obra de Deus, e eu só via pastor fazendo faculdade, eu só via obreiro chegando no culto na hora da oração, porque estava estudando, mas eu não. Eu achava que eu tinha que dar tudo para Deus, como eu sempre gostei de fazer, mas deixei coisas para trás, que hoje eu poderia estar com a vida mais estabilizada, e mesmo estando com Cristo. Então, caso de Eli, Eli se dedicou tanto ao sacerdócio, mas esqueceu da família. Esqueceu da família, esqueceu que tinha 2 filhos, que estavam sendo criados ali. É por isso que eu digo, gente, filho de peixe é peixinho. Mas não fiquem pensando que filho de crente é crentinho, não, porque não é não. Ele temia em relatar a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho, e disse, eis-me aqui. Olha só como ele também já estava sabendo que tinha alguma coisa para Deus falar com ele. E ele disse, que palavra é que te falou? Peço-te que não encubras, né? Ou seja, me diga, Samuel, o que foi, o que é que está acontecendo. Assim Deus te faça o que e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E ele disse, o Senhor faça o que bem parecer a seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhum de todas as suas palavras deixou cair na terra.
né? Eu vou ficar aqui. Quer dizer, Davi, nós vemos a situação de Davi, quando Davi pecou, que Davi botou o amigo lá na batalha, né? Botou Urias e traiu o amigo para ficar com Betseba. Mas Davi pagou o preço, mas Davi se esperneou, Davi se jogou no chão com o rosto em pó. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, eu preciso do Senhor. Não, meu pai, me perdoe e tal. E Davi se prostrou. Ezequias, quando Deus falou que ele ia morrer, ele se prostrou com a cara na parede, né? Que Deus enviou Isaías para dizer. E ali o que foi que ele fez? Ele pediu, né, que Deus tivesse misericórdia dele. E Deus, não, mesmo antes de Isaías sair, voltou e mandou entregar para ele, queria acrescentar mais 15 anos de vida, mas Eli não. Eli se conformou. Quando Samuel disse tudo a ele, qual era de Eli? Eli era para fazer o quê, gente? Eli era para, né? Eli era para dizer, não, meu Deus, eu sei que eu falhei, eu errei, eu preciso de ajuda, Senhor, eu vou consertar tudo, eu vou chamar meus filhos, vou dar conselho. Não, ele simplesmente disse, ó, para mim, tanto faz como tanto fez, que o Senhor faça como ele achar melhor. Vocês estão entendendo? Por isso que aconteceu o que? Caiu, quebrou o pescoço. Vocês estão entendendo, gente? E Eli, ele já estava também acostumado a comer das carnes que os filhos faziam ali, aquela abominação, metia o garfo de 3 dentes, tridente, né? E pegava aquela carne e trazia para dentro do seu bucho, coisas que era sacrificada a Deus. E o maior foi o pai, né? Foi aquela criação de Eli foi um desastre naqueles filhos. Um sacerdote, Eli, um sacerdote que fraquejou na criação dos filhos. Foi uma família destruída por causa da omissão de Eli. Então hoje, amados, o que é que a gente traz, que a gente percebe nos dias de hoje, é isso que está acontecendo. Você, meu querido, minha querida, que está em casa, que tem seus filhos, presta atenção como é que você está criando seus filhos. Será que seus filhos estão lhe dando honra ou lhe estão lhe dando vergonha? Hein? Será que você tem um filho de 3, 4, 5 anos, 12? Será que essa criança, verdadeiramente, você está sendo um pai, uma mãe que olha e diga assim, não, vou criar ali ó, no pulso. Não estou dizendo que você vai criar como você foi, não. Porque se eu fosse criar meus filhos como eu fui criada no bolo, ó, na palmatória. Apesar de que eu não apanhei muito, mas o pouco que eu apanhei deu para sentir mesmo. Entendeu? E meus filhos não apanharam. Mas tudo é você saber dar o limite. Então não faça vista grossa para o que os seus filhos estão fazendo. Chegou em casa com alguma coisa, procure saber, converse quem deu, vá na escola. Quando fizer birra para você, cara feia, você dê a repreensão que tem que dar para que amanhã não aconteça dentro da sua casa o que aconteceu na casa de Eli. Porque Eli fraquejou como pai, ele fracassou. A Bíblia não relata o que a mãe dos meninos faziam, porque até mesmo naquela época a mulher não tinha voz altiva, era o que o marido queria. E quem sabe, como a Bíblia não diz, eu não gosto de fazer conjectura, porque aqui não diz, né, até onde eu li não diz, que quem sabe muitas vezes aquela mulher até censurava a criação. Não vou dizer o que não está aqui, mas quem sabe, não tem isso aqui, mas quem sabe aquela mulher vendo aqueles meninos sendo criados dentro do templo ou até algum parente, poderia chamar Eli e falar, Eli, olha, presta atenção, eles são da casa do Senhor, está trazendo escândalo para a casa do Senhor. E Eli só passando a mão na cabeça e só dizendo, olha, não é bom que estão comentando de você, mas não tomava atitude. Então, meu querido, minha querida, dá atenção para os seus filhos, tão pequenininho, dá atenção, porque tudo que eles faziam ali, eles estavam na casa de Deus, mas não tinha temor nenhum. E hoje nós observamos dentro das igrejas, pessoas jovens vão para a igreja por ir, bota a Bíblia, ó. Isso quando leva embaixo do braço, ó, e vai para a igreja, senta lá no grupo de jovens, senta no grupo da jovem, do mocidade, seja lá quem for, adolescente, criança. Mas dentro de casa quem está governando lá são eles, não são os pais. E amanhã ou depois você vai sofrer várias consequências, porque você tem um ministério que Deus quer te abençoar, quer te honrar, mas seus filhos vão lhe fazer vergonha.
E muitos vão dizer, ah, é filho do pastor. E muitos dos que criticam os filhos desses pastores vão ter filhos. E se não agirem com pulso firme, vão passar pelo mesmo processo. Quando eu ia para a igreja lá em Salvador, a igreja que eu fiquei indo mais meu marido um tempo, que eu gostava muito de lá dessa congregação, não é que eu sempre falo, gente, de Bariri. E tinha um menino, meu Deus do céu, o menino era terrível. E eu não gosto de estar com esse negócio de é uma bênção. Não é, não. Bênção é bênção. Você não pode chamar uma coisa que não é bênção de bênção. É criança, tem que orar para se tornar uma bênção. E o menino ficava sentado, o pastor pregando, o pai lá no púlpito, a mãe tinha que levantar para poder satisfazer todas as vontades do menino. E esse menino, a mãe dava água, ele bebia água, rasgava o copo, ó, e ficava amassando o copo. E ela, filho, o menino com 4 anos, 5, quando tomava o copo da mão do menino, era o maior saceiro, ela tinha que carregar ele lá para fora para não atrapalhar o culto. Filho de obreiro e de missionária. Hein? E o povo só ficava observando, e teve vezes que eu levantei e vim para casa porque eu não aguentava ver uma coisa daquela. Até tapa na cara da mãe eu já vi ele dando. Quer dizer, olha o testemunho desse sacerdote, desse obreiro lá da igreja. E quando ele não aguentava, eu pensava que ele ia levantar, não era bater na criança não, gente. Mas quando eu pensava que ele ia levantar para poder até chamar a atenção do menino, né? O menino já grandinho, não. Ele carregava e ficava, o menino com quase 5 anos, ah, ó filho, fique quieto, tá na hora do culto. E eu olhava assim, meu Deus, segura a minha língua, Jesus, tenha misericórdia. Quando não era assim, era arrastando os bancos, passava por debaixo dos bancos. Ó, quando eu fui para a igreja, meu filho tinha 3 anos, o Kevin. Quando eu fui para a igreja, a primeira vez ele tinha 3 anos. Os bancos de madeira, ele foi para debaixo do banco assim, já viu tanto banco, tanta... Peguei ele, sentei, botei junto de mim, fique aqui. Você vai ficar aqui junto de manhã e não vai levantar para lugar nenhum. Nunca levei carro, bola, nada para a igreja por causa de menino, lugar de brincar em casa. E eu só vi os carros nos bancos, ó, vum, vum. As meninas com as bonecas desse tamanho. É o que é isso? Você tá levando seu filho, sua filha, para aprender as coisas na casa do Senhor ou para parque de diversões? Brinquedo é em casa. Brinquedo é em casa. Quando não era assim, eu via abrir aqueles sacos de pipocão, né? Que chegava e exalava a igreja toda e os meninos tudo melado. E corrote, 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 corrote. O pai e a mãe achar lindo, né? E aí, sabe o que é que acontece? O dia que você não disser que não vai dar, que não tem, ele vai lhe bater. É assim que funciona. Então, que Deus tenha misericórdia. Vamos analisar, vamos prestar atenção, vamos ver o que é que a criança está precisando. Senta para conversar, dialogue com seus filhos. Tem quantos anos? 14, 15? Sente para conversar. Às vezes está passando por certos problemas, prefere até conversar com as pessoas, mas não conversa porque não confia no pai e na mãe que tem em casa. E aí vai trazer problemas para você. Viu? Então esse vídeo aqui que eu tenho para deixar, não seja como Eli. Eli foi um homem de Deus, um sacerdote, mas fracassou como pai. Foi um grande fracasso que tem na Bíblia. E eu espero que com sua vida, sua família seja diferente. Viu, gente? Tchau, fiquem com Deus. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.